Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique. Semana pela saúde que ele tem nos dado, né, nos protegendo aí do Covid, né, e que Deus nos guarde e nos proteja a cada dia que passe, né. E vamos iniciar louvando ao nosso Deus, cantando Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Muito boa noite a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bom que a gente pode estar aqui na casa do nosso Senhor neste que é o terceiro, quarto final de semana na Páscoa. Apesar de terceira, porque eu já estava preparando a liturgia do quarto também e estou com isso na cabeça. Terceiro domingo na Páscoa amanhã. E nós lembramos ainda os textos bíblicos da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, como é próprio destes 7 domingos que a gente celebra a Páscoa. Então, cada um de vocês que está presente aqui e que pôde estar aqui presente mesmo com as nossas restrições, é muito bem-vindo, como sempre. Cada pessoa que está participando conosco também, mesmo por esta forma telepresencial, também é muito bem-vinda. Eu olhei agora há pouco, antes de entrar na porta, tínhamos 46 pessoas aí no começo do culto participando conosco. E esse culto fica, essa palavra de Deus fica para depois. E aquilo que a gente sempre quis, e agora a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus de uma forma mais ampla, enquanto isso ainda é possível, porque parece que estão cercando a palavra de Deus para que ela pare de falar. O ser humano, ele não suporta que alguém diga que ele está errado. Mas alguém precisa dizer que a gente está no caminho errado para a gente mudar de caminho e ir para o caminho certo. E a palavra de Deus, com a lei, vem dizer ao pecador: você está errado, mas em Cristo há salvação, em Cristo há perdão. Por isso que a palavra de Deus cada vez mais está sendo cerceada, está sendo cercada, mas como diz a palavra de Deus também, não vai prevalecer. As portas do inferno nunca prevalecerão. Tem outro texto bíblico que a gente sempre lembra também, que é que seriam feitos tantos milagres e tantas maravilhas, capazes de enganar até os eleitos, se possível fosse. Então, muito cuidado, tenham muito cuidado para estar na pura palavra de Deus.
E uma pergunta que vai direcionar o nosso culto: como é que estão as dúvidas de vocês? Dúvida é uma palavra presente nos textos bíblicos de hoje. O que é dúvida? Quando a gente não tem dúvida nenhuma, a gente tem certeza. A gente usa até um pleonasmo, né? Certeza absoluta. Certeza é certeza. Não precisa do absoluta. É a gente que gosta de colocar isso junto para dizer que é uma certeza ainda mais certa. Mas quando a gente não tem certeza, vamos usar assim, absoluta, a gente está em dúvida. Quais as dúvidas que estão nos seus corações? Quais as dúvidas para esta vida? Quais as dúvidas para a vida eterna? A gente não pode ter dúvida para a vida eterna. Nessa vida aqui a gente ainda vai ter muitas dúvidas durante toda a vida. Então cada um de vocês seja muito bem-vindo. Nós vamos também, na hora da oração, incluir especialmente o pastor Roberto, que pôde voltar ontem para a sua casa. Ele está em casa, sendo cuidado. Imagino que todos vocês tenham visto uma foto dele sentadinho na sala da casa dele, enquanto o nosso conselheiro fazia uma oração. Por isso que ele está com o telefone bem perto do rosto. Nosso conselheiro do distrito estava orando junto com ele, junto com Dona Iris. Então ele precisa de muitos cuidados, ele precisa do carinho de toda uma família e de toda uma família Castelo Forte também junto com ele. Então nós vamos orar também, muito especialmente pelo pastor Roberto, neste culto de hoje. Nós seguimos com a saudação e invocação, seguimos a liturgia que está sendo projetada. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Aleluia! Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Senhor Jesus Cristo, o momento de chegarmos diante de Deus é sempre também o momento de confessar os nossos pecados. E agora, com o coração arrependido, verdadeiramente humilde, chegamos diante de Deus com a nossa confissão. Amado Pai, não somos dignos do Teu amor e aqui humildemente recorremos a este amor que entregou o que Tu tinhas de mais precioso por nós, que não merecemos. Sabemos que o Teu amor possibilita sermos Teus filhos e o somos pela fé em Jesus Cristo, que nos traz o perdão dos pecados. Confiando no perdão, pedimos socorro em todas as nossas aflições. Cada vez mais o mundo desconhece Teu Filho, e que triste, muitos que antes se diziam Teus filhos, sumiram da igreja, não leem mais Tua palavra e nem pensam no pecado que os está conduzindo ao inferno. Confessamos que muitas vezes nós também agimos assim, por isso pedimos Teu perdão. Leva-nos a nos purificarmos por vida santa e dedicada a Ti, por amor a Ti e ao próximo. Somos culpados de quebrar a lei, minha culpa, minha máxima culpa, mas confiamos incondicionalmente em Cristo, que veio para tirar os pecados de todos nós. Faze-nos andar arrependidos e confiantes pelo caminho da salvação, sem ser enganados por ninguém, mediante Jesus, nosso Salvador. Amém. A todos vocês que estão arrependidos e assim confessaram os seus pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e da parte, e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o introito. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ó Senhor Deus, eu Te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim.
Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ó Deus, que mediante a humilhação de teu Filho levantaste o mundo caído, concede que teu povo fiel, resgatado dos perigos da morte eterna, viva em alegria perpétua. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se, cantamos o próximo hino com o nosso grupo. Daqui a pouquinho eu vou enviar as crianças para a escola bíblica. Eis-me aqui, Senhor, ouso-me a chegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti, teu convite vir aqui, mas por teu amor aceita o meu louvor. Eis-me aqui, Senhor, ouso-me a chegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti, teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceita o meu louvor. Olha para mim, perdoa todo o mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar, me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Olha para mim, perdoa todo o mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar, me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar, eu quero hoje recomeçar, eu quero hoje recomeçar, eu quero hoje recomeçar, eu quero hoje recomeçar.
leituras dos textos bíblicos para hoje, convido os leitores de Atos no capítulo 3 e 1 João também no capítulo 3. Atos 3, do versículo 11 até o versículo 21, e depois 1 João 3, 1 a 7. Assim, então, nós iniciamos a leitura. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João, todas as pessoas que estavam admiradas, e correram para a parte do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e volte para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Assim termina esta leitura. Vamos ler também 1 João, capítulo 3, 1 a 7. As crianças, logo depois da gente confessar a nossa fé, elas vão para a escola bíblica. 1 João 3, 7. 1 a 7, aliás. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, nós sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebrar a lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unidos com Cristo não continua pecando. Porém, quem continuar pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos,
Não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Até aqui essa leitura. Nós vamos deixar a leitura do Santo Evangelho para a hora da pregação. Agora nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Ficamos de pé e confessamos a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vocês podem sentar-se. Agora, enquanto é cantado o hino Espelho, as crianças vão à sua escola bíblica, e esse hino começa dizendo que há tantos rostos em meio à multidão. E esse hino já tem bastante tempo, ele não é novo, e já falava das pessoas caminhando por aí e não vendo ninguém, não sendo vistas por ninguém. E eu imagino que, à medida que as câmeras foram aumentando, isso não melhorou. As pessoas estão se sentindo cada vez mais isoladas, cada vez mais sozinhas nos seus mundinhos particulares. Então, que a gente tenha um coração para ver a solidão das pessoas e levar também um pouco de carinho e de amor. Então, enquanto a gente canta, as crianças vão à escola bíblica. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Posso fazer, vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor.
luz, vem me dar palavras pra poder testemunhar o sol do Senhor. E as obras do você vem fazer de mim o espelho teu. Vem fazer de mim o espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder testemunhar o sol do Senhor. E as obras do você vem fazer de mim o espelho teu. A leitura do Santo Evangelho que eu quero fazer agora é de Lucas 24, 36 a 49. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 49. Diz assim o texto: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para eu comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. A gente tem um texto aqui dos dias em que Jesus ressuscitado conversa com os seus discípulos e se apresenta ressurreto a muitas pessoas. Tem muita coisa que a gente poderia conversar sobre esse texto. A minha Bíblia, agora que a gente tem as Bíblias no celular, a gente pode marcar mais, anotar mais, porque a gente não precisa ter medo de, eu vou trocar minha Bíblia, depois eu tenho que passar tudo para outra. Então a gente anota em uma, depois se trocar o telefone, é só escrever com a mesma conta e aparece lá. Então está muito texto anotado aqui, disso aqui. Mas eu quero ficar com o versículo 38. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Essa foi a pergunta feita por Jesus àqueles 11 apóstolos. Certamente, os homens que mais conheciam Jesus, o Mestre, mas que estavam assustados, estavam confusos. Até para entender um pouco dessa confusão deles. Eles estão, logo versículos depois, eles estão tão alegres que não dá nem para acreditar. Sabe quando te acontece uma coisa tão boa que você me belisca para ver se eu não estou sonhando? Não tem? As pessoas não dizem isso? É tão bom que a gente acha que nem é verdade. O texto paralelo, o texto de Mateus 28,
ainda revela: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Dúvidas são comuns a todo ser humano. Quais são as dúvidas de vocês hoje? Certezas, dizem alguns, que podem nos levar para caminhos errados. Alguns dizem que é sempre bom a gente ter alguma dúvida, mas se a dúvida nos faz mal, não é bom. Quais são as dúvidas que você tem? Dúvidas comuns aos seres humanos. Vamos ver se a gente se identifica com alguma delas. Você nasce e seus pais se enchem de dúvidas. Como será daqui para frente? Como será a vida? Como é que a gente vai pagar tanta fralda? Na primeira febre, seus pais se assustam. O que está acontecendo? Será grave? Hoje em dia será que é Covid? Vou ligar para a mamãe. A mamãe pode ajudar. O tempo vai passando e as dúvidas mudam. Como será o futuro do meu filho? Será uma boa pessoa? Terá uma boa família? Ensinei tudo o que eu precisava? Eu acho que essa dúvida está presente em cada pai, cada mãe que ama seus filhos. Será que eu ensinei tudo que eu precisava? E aí, certa vez, um colega pastor me disse a todos nós, na verdade, num congresso de leigos lá em Conceição da Barra, pastor Mário Fukui, falou assim: o seu pai, com as ferramentas que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, ele foi o melhor pai que ele podia ser para você. E nós vamos ser, se a gente tem um bom coração, se a gente está guiado por Deus, até errando, seremos os melhores pais possíveis. O tempo corre, aí agora você que é aquela criança que nasceu já se tornando adulto, que escola estudar, qual faculdade escolher, é tempo de namorar ou de estudar? Devo beber ou não? Devo consumir drogas ou não? Devo me casar ou não? É hora de ter filhos ou não? Que emprego procurar? Dúvidas são comuns na vida do ser humano. E essas são apenas algumas das dúvidas que a gente vai ter ao longo da vida. Apenas algumas. Quantas dúvidas nós tivemos esta semana? É porque a gente não anota as dúvidas, né? Se a gente anotasse as dúvidas, eu acho que a gente de vez em quando encheria um caderno. Fora essas dúvidas corriqueiras, existem umas que são mais complicadas. São as tais das dúvidas existenciais. De onde eu vim? Para onde vou? Existe vida em outro planeta? Existe uma vida eterna? Será que essas histórias de Jesus são verdadeiras? Nesse momento de sofrimento, pelo que o mundo passa e nós passamos, será que Deus nos abandonou? Será que existe Deus? E se existe, será que Ele se preocupa comigo? Entre bilhões de seres humanos? Jesus pergunta, versículo 38, por que vocês estão assustados? Por que é que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Confiem em Deus, é a resposta mais simples, é a resposta mais fácil e também a resposta verdadeira. Confiem sempre em Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. E tristemente é quase sempre no momento em que tudo vai bem que as pessoas acham que está tudo indo bem porque elas são especiais e sabem fazer qualquer coisa, e daí acabam por abandonar Deus no momento em que tudo vai bem. Mas quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. Mas e quando começa a desandar? A saúde balanceia, o casamento balanceia, os filhos estão numa idade complicada, os pais já idosos estão numa idade complicada, o mercado de trabalho está complicado, os preços das coisas estão nos
fazendo temer a década de 80 e 90, onde aquela maquininha começava no corredor de um mercado e até meio-dia tinha que voltar. E era comum você comprar um produto, um litro de óleo, por exemplo, que tinha 5, 6 etiquetas, uma pregada por sobre a outra. Medos, dúvidas. É nesse momento que o inimigo se aproveita para encher a nossa cabeça ainda mais de dúvidas. Dúvidas que costumam nos afastar de Deus, da comunhão com os irmãos. Mas no momento da dúvida, é preciso fazer o caminho inverso daquele que o inimigo quer que a gente faça. É hora de buscar a resposta em Deus, é hora de mergulhar mais na leitura, no estudo da palavra de Deus, na participação nos cultos. Existem tantas formas da gente fazer isso hoje em dia, que eu posso, acho que afirmar, que geração nenhuma teve tanta oportunidade de estudar a palavra de Deus como nós temos hoje. Acredito que nenhuma geração teve tantos recursos antes. Eu estava olhando o Instagram, agora já nem lembro se foi hoje cedo, hoje bem cedo. Estava olhando e aí eu vi que o pastor Franco Thomassen, se não conhecem, o pastor Franco faz transmissões também de estudos bíblicos. Ele criou uma modalidade nova lá de estudo bíblico. Tem uma série de lições e ele vai fazer classes com 20 inscritos e ele vai ensinar a palavra de Deus desta forma. Qualquer um pode se inscrever. Não precisa ser lá da congregação dele. 20 pessoas por quê? Porque é um grupo bom, não é grande demais, não é pequeno demais, a gente pode se ajudar. Então esse é só um dos exemplos. Quanto a gente pode estudar a palavra de Deus agora, mas no momento da dúvida parece que a pessoa vai para longe de Deus. Ah, eu estou com esse Deus, ele não está me resolvendo nada, vou procurar uma igreja onde Deus é poderoso e vai resolver. Olha, Deus é um só. E o verdadeiro Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele vai responder à oração dos verdadeiros cristãos. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Você confia em Deus? Essa é uma pergunta um pouco mais complicada do que ela parece no primeiro momento. O que é confiar em Deus? Você crê em Jesus? Jesus Cristo, seu Salvador, que morreu numa cruz para te salvar? Ou tem dúvidas disso? Se você crê, se você confia nele como seu Salvador, se você sabe que ele quer salvar a todas as pessoas, então por que não espalhar essa notícia? Não testemunhar com o coração. Falar daquilo que está lá dentro do coração. Não é simplesmente mandar figurinha pronta de WhatsApp. É bonitinho, é legal. Acompanhando um bom dia, é ótimo. Mas e o seu coração? Fala como de Jesus? Aquilo alguém falou para você. Mas você fala como? Para as outras pessoas. Lembre do que Jesus disse: vocês são testemunhas dessas coisas. Ele falou aos apóstolos que nos repassaram por escrito essa verdade, e hoje nós somos testemunhas de tudo que Cristo fez. Somos os embaixadores da boa nova da salvação, salvação que Deus começou e quer aperfeiçoar em nós. Por isso, o Senhor, em sua misericórdia, nos deixou o batismo, nos deixou a Santa Ceia, nos deixou a sua palavra, e nestes meios o Senhor vem, nos fortalece a fé, nos perdoa, nos torna fortes para resistir aos ataques do inimigo. Ele cuida de nós com carinho, com amor, e na companhia dos irmãos, o Senhor nos capacita a um testemunho fiel, dedicado, levando Cristo para todas as pessoas que ainda não o conhecem. Isso é simples, cada um de nós pode fazer. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu precisava ir para o seminário para testemunhar Jesus. Lá vou ter que estudar grego, hebraico, a história da igreja, do primeiro até o último ano, fazer provas por 5, 6, 7 anos e continuar estudando a vida toda. Daí eu posso ser uma testemunha de Jesus. Não, isso você precisa para ser pastor da igreja luterana. Para ser testemunha de Jesus Cristo é colocar para fora a sua fé. Falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para a pessoa que agora descobriu que está com Covid, está preocupado. Falar que mesmo doente,
continua nas mãos de Jesus. Por que é que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. Confiem em Deus, testemunhem a fé que vocês têm, não precisa inventar. É só aquilo que a gente já conhece. A confiança em Deus nos traz paz. Mas o que é confiar em Deus? Repita a pergunta e vamos tentar alguns exemplos. Da própria palavra de Deus. O que é confiar em Deus? É seguir como Abraão saindo da sua terra, porque Deus assim tinha mandado. É acreditar que seria uma grande nação, mesmo quando aos 100 anos ainda não tinha nenhum filho. É ver este filho crescendo e ouvir Deus pedindo algo que cada vez que eu leio me arrepia. Me ofereça seu filho em sacrifício. É sair para cumprir essa ordem de Deus, é ter que olhar para o filho que está angustiado, preocupado em fazer um bom sacrifício a Deus e pergunta, onde é que está o carneirinho? E responder com fé, mas certamente com muita angústia. Deus vai providenciar. Confiar em Deus é como Jó. Resistir aos insultos dos amigos, da família e permanecer crendo no Senhor é perder tudo e ainda assim não amaldiçoar aquele que deu e tirou. Não são essas as palavras de Jó? Quando falam, amaldiçoa esse seu Deus, ele diz, olha, foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Confiar em Deus é como Davi sair do meio dos seus parentes para ser o maior rei de Israel, seguindo os ensinamentos do Senhor. Confiar em Deus é como a menina Maria, que ainda solteira, ao saber que seria mãe do Senhor Jesus, responde, aqui estou, que se cumpra em mim, ou que se faça em mim a tua vontade. Confiar em Deus é, apesar de dúvidas, seguir no caminho de Deus. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Talvez nós não fiquemos assustados quanto ao nosso futuro eterno. Nós aqui somos privilegiados. A gente confia no Senhor Jesus Cristo e convive com Ele, com o Santo Sacramento, com a Sua Palavra, com o perdão dos pecados. Nós sabemos que, pela fé, somos salvos. Mas certamente nós temos dúvidas a respeito do futuro eterno de muitos de nossos amigos, de muitos de nossos parentes. O que é que será deles depois da morte? E eu, cada um de nós, o que eu fiz para mostrar Jesus para essa pessoa? Ah, lá vem o chato de novo falando de Jesus. Esses chatos vão levar muita gente para o céu. Não é empurrar Jesus goela abaixo dos outros, mas é testemunhar. Cada vez que Deus nos dá a oportunidade, nós temos a resposta certa para essa pergunta da questão da morte, aquela que não deixa dúvidas. Confie em Jesus e você será salvo. Se essa notícia permanecer em nós e chegar a outros, todos que creem terão a vida eterna. Na verdade, já temos. Esperamos o dia de partir para lá. Essa é a maravilhosa notícia da Páscoa. Jesus ressuscitou e vive eternamente. Um dia, que só Deus sabe, o Salvador voltará para mandar os condenados à perdição, à condenação eterna, e para levar consigo os seus fiéis. Estes, aqueles que permanecerem em Cristo, e que Deus permita que cada um de nós permaneça em Cristo até o último segundo de nossa vida, aqueles que permanecerem em Cristo irão para a vida eterna. Repito pela última vez o versículo 38. Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Confiem em Deus, testemunhem em Jesus Cristo. Por meio do nosso testemunho, o Senhor ainda chamará muitas pessoas e essas pessoas serão salvas. Pois a todo aquele que crê em Jesus Cristo já passou desta morte para a vida. Que Deus nos abençoe, é uma tarefa muito bonita. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós cantamos o ofertório. Ficamos de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração.
e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar com o grupo Herdeiros enquanto são trazidas as nossas ofertas, que cada um oferte assim com generosidade, conforme decidiu no coração e conforme Deus o tem abençoado. Maranata, ora vem, Senhor.
gente vai falar com o nosso Deus em oração. Eu tinha anunciado já no início do culto, nós vamos orar pelo pastor Roberto, como a gente sempre tem feito. E apenas para falar como foi a situação dele nos últimos dias, ele teve internado em Vitória, numa situação bastante delicada, bastante complicada. E ontem, quando ele melhorou, já fizeram diversos testes, inclusive de Covid, nele, e todos deram negativo também. E ele pôde vir para casa, onde ele está sendo cuidado, mas ele está muito fraquinho, quase não fala, e quando fala é com dificuldade, mas ele já está podendo voltar a se alimentar e está sendo cuidado pela família que está junto para todas as horas. Então lembrem sempre de acrescentar eles nas orações de vocês. Não convém, até por causa da pandemia que a gente está vivendo, que a gente vá fazer muitas visitas lá. Mesmo eu tenho marcado e estou indo assim conforme a gente encontra um jeito para ser melhor, com distanciamento, com máscara, com essas coisas todas, porque a gente sabe o momento que está vivendo, e alguém que está com a saúde já mais debilitada é ainda mais grave. Então a gente nem pode fazer muitas visitas, mas orar a gente pode. E eles sabem que todos vocês estão orando por eles também. Oramos também pela dona Iris, a companheira sempre junto ali. O Patrick pediu oração também, está enfrentando problemas de saúde. O senhor Alfredo com problemas de saúde. Nós queremos acrescentar o Rodrigo Barbosa, que está melhor da Covid. E também o Esdras Hoffman, que é irmão da minha cunhada. Ele teve internado numa situação até bastante delicada, com Covid, mas já está bem melhor também. Aniversários. Eu faço aniversário amanhã, nesse dia 18. Aí vai faltar 3 para meio século. Amanhã eu completo 47 anos. No dia 21, Dona Elmira completa aniversário. E dia 21, quarta-feira, é feriado porque é aniversário da Dona Elmira. O pessoal acha que é por causa do Tiradentes, mas é por causa da Dona Elmira, que é feriado na quarta-feira, né? Dia 21. E no dia 22, a Andréia Litter completa seu aniversário também. Mais algum pedido, agradecimento que vocês gostariam de incluir? Quem é João? Ah, tá. É conhecido. Tem bastante pessoas ainda bastante complicadas na situação da Covid, mas graças a Deus a coisa parece que deu uma amenizada aí nos últimos dias. Nos últimos dias parece que aquela onda que teve em março do ano passado, que lembram que aconteceu logo em março, abril, teve a gente ouvia muito falar e depois foi diminuindo até chegar para o final do ano, e daí veio janeiro, fevereiro deste ano, e agora em março, de novo, a gente teve uma situação complicada, mas parece, com a graça de Deus, está melhorando. A vacinação segue a toda, nós já estamos chegando a 50 milhões de doses entregues para os estados. 50 milhões de doses já é 1/4 da população brasileira. Precisa vacinar 2 vezes, né? Então são 400 milhões de doses, um pouquinho mais de 400 milhões de doses, mas para 1/4 da população já está chegando a primeira dose, já tem gente tomando a segunda, porque já tomou a primeira, acho que a Irene toma essa semana a segunda dose, né? O pessoal que trabalha em farmácia, em hospitais, segurança pública, e ao que parece está ajudando mesmo. Então continuem orando. Em outros países está faltando vacina, não tem nem a possibilidade de quando é que vai poder comprar. E nós aqui, a vacinação não está dando conta de ser aplicada. Está sobrando, acho que uns 13 milhões de vacina aí no caixa, vamos dizer assim. E é por isso que as Forças Armadas estão entrando junto também, para ajudar nessa vacinação. Agora é hora de todo mundo ajudar no que for. A gente precisa ter esperança também nisso. Tem muita gente que fala assim, essa vacina não sei o quê, não sei o quê. Eu também tenho medo. Eu também acho que foi muito rápido. Mas parece que está indo bem. Que as primeiras pessoas que tomaram, os lugares onde já está mais vacinado, as pessoas estão tendo menos agravamento
da Covid mesmo que peguem. Então vamos orar para que dê certo e não torcer para dar errado. Vamos orar para que tudo dê certo, para que a gente possa voltar logo ao normal. Isso, falamos com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque estás conosco todos os dias de nossa vida e hoje não é diferente. Apesar de todas as notícias ruins que nos rodeiam, parece que muito mais no último ano, Tu estás conosco conduzindo e fazendo-nos viver com as nossas alegrias, com as nossas pequenas tristezas, alguns com grandes tristezas, mas também com muita alegria da confiança em Cristo Jesus para a salvação. Pedimos a Tua bênção para que nosso país logo possa estar recuperado dessa pandemia. Se a saída for como se apresenta a vacina, que ela seja boa para todo mundo, que se encontrem também medicamentos para o tratamento, que cada um recorra ao que puder para ficar melhor, e que todos, Senhor, tenhamos só um objetivo: passar por isso, sair disso e aprender muito com estas dores que nós vemos tantas pessoas passando. Que nosso coração não se endureça por causa das mesquinharias, das brigas políticas. Que nosso coração se abra e se encha de amor por todas as pessoas. Abençoa todas as autoridades deste país, começando pela maior delas, o presidente de nosso país, os senadores, os deputados, governadores, os deputados estaduais, prefeito de nossa cidade, os vereadores, as autoridades na justiça, na polícia, nos bombeiros, enfim, Senhor, todos aqueles que exercem autoridade e que podem fazer alguma coisa para ajudar o povo neste momento, que tenham no coração bondade, amor. Aqueles que estão fazendo coisas ruins, nós sabemos que Tu cuidarás, não precisamos nem pedir. Tu estás de olho em todas as coisas, mas que todos hajam pelo bem deste país e do mundo. E abençoa os que assim agirem. Pedimos a Tua bênção protetora também sobre o pastor Roberto, que se encontra de novo em casa, jamais recuperado depois de tantas coisas ruins que passou na última semana. Continua cuidando dele, protegendo, amparando. Que ele esteja sempre cercado de pessoas que o amam como sempre esteve, e especialmente da Tua presença, tirando a dor, dando conforto e amparando. Ampara também a família nesse momento, nos cuidados que são necessários. Cuida especialmente também da companheira fiel, Dona Iris, que está ali sempre juntinho com ele, para que estejam sempre muito confiantes em Cristo Jesus, que está com eles neste momento. Abençoa também o Patrick, a sua saúde, o Sr. Alfredo e sua saúde. Agradecemos e pedimos que continues a abençoar o Rodrigo e o Esdras, que estão passando pela Covid, e que também olhes com carinho para o João, que está em estado mais grave, e que precisa, Senhor, além dos cuidados dos médicos, dos Teus cuidados. Abençoa a nós, aniversariantes desta semana, a mim, a Dona Elmira e a Andréia, que completamos mais um ano de vida, Senhor, e cada dia que colhemos vem como bênção das Tuas mãos. Que nós saibamos usar cada dia, cada momento, cada segundo de nossas vidas para apresentar também Jesus Cristo a outras pessoas, para que um dia, quando chegar a nossa vez de partir deste mundo, quando nós pararmos de contar os nossos aniversários, que nós entremos na glória eterna, acompanhados de muitos daqueles que nós tivermos o privilégio de anunciar a Tua palavra aqui. Abençoa esta Tua palavra para que, ao ser lançada, cresça, produza e salve muitas pessoas. Tudo mais que pudéssemos pedir ou agradecer, entregamos aos Teus cuidados, Senhor. Abençoa-nos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória minha. Assim também, depois da ceia, pegou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Façam isso quantas vezes vocês o beberem, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês. Podem sentar-se. Durante a ceia, o grupo vai cantar também, e nós cantamos com eles e participamos do corpo e do sangue de nosso Salvador Jesus Cristo. Venham, pois tudo está preparado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. E merecida vida de graça receber, por sua cruz, a morte me livrou.
ser minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Que esta ceia que vocês receberam os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ficar em paz, o Senhor está com vocês. Amém. Oremos. Misericordioso Senhor, agora que vamos sair da Tua casa, continua a proteger-nos e leva-nos em segurança como testemunhas do Teu amor. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode sentar-se. Assim a gente chega quase ao final, a gente tem mais uma música ainda para encerrar. Nós vamos cantar Noites Traiçoeiras, uma música muito bonita, né, que fala também desse momento que a gente está vivendo aí, em que as coisas estão traiçoeiras, mas Deus continua querendo fazer a gente sorrir, querendo fazer a gente ficar feliz. O nosso próximo culto é sábado que vem, dia 24, no mesmo horário. Nós temos o nosso culto, a gente vai continuar com aquele esquema de inscrição, pelo menos por enquanto. Nova Venécia está descendo daquela fase vermelho mais escuro para só vermelho agora, né? E a gente quer chegar no branquinho, né? Não quer nem estar no verde, a gente quer no branco como sempre foi. A gente quer sair disso. Então vamos orar para que Deus nos guarde assim. As pessoas que nos acompanharam, que Deus abençoe também. Eu esqueci de falar durante o culto, não sei se o Luan colocou alguma vez um telefone para aparecer ali, mas um telefone que aparece na transmissão, depois muita gente chega em casa e vai lá dar uma conferida, como é que ficou o culto, né? Aquele telefone é o telefone da congregação, é um celular da congregação, não é o meu pessoal que vocês também têm. Ali a gente está usando só para receber pedidos de oração, por exemplo, num dia como hoje. Então, até para as pessoas que nos assistem ter mais facilidade de pedir a oração também, porque alguns são de longe. Tem gente
Tem um rapaz de Belo Horizonte que toda vez que a gente tem culto está participando com a gente. Tem gente aqui de Nova Venécia mesmo. E que bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus dessa forma. Então cantamos e nos despedimos com Noites Traiçoeiras. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua ouvido em teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que Deus abençoe, um abençoado domingo e uma semana melhor ainda. Vão com Deus.
Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique.